Essa é uma videoaula do curso técnico de Análise e Desenvolvimento de Sistema da Faculdade de Projeção, Taguatinga, ano de 2013, quinto período, primeiro semestre. Nessa videoaula a gente vai explicar um pouquinho sobre teste de software. O que seria o teste de software, seus princípios, suas características, com ênfase em teste de caixa branca, caixa preta e outros tipos de teste. Aqui a gente tem o princípio. O que seria teste? Vamos lá no caso, teste de software. Basicamente, o teste de software, o que ele vai ser? Ele vai ser um sistema de teste, ele vai ser executado o software de uma maneira controlada. O que não adianta você fazer um teste se você não tiver um apoio, as suas saídas, as suas entradas, você tiver especificação. Você tem que ter toda uma normatização para você estar especificando os seus testes. Ele visa verificar e relatar qualquer problema durante o software, dentro do software, para que você possa ter um conhecimento e um controle desse software e geralmente está relacionado à qualidade. E quanto mais severo for esse teste, melhor. Porque o principal do teste de software é que os defeitos e problemas, erros e bugs que tenham no sistema sejam identificados pela equipe e pelos desenvolvedores, testadores e todos envolvidos, e não pelo cliente final. Porque quando você tem um software e ele acaba sendo desenvolvido com grandes problemas e testes, você está implicando simplesmente na qualidade da sua equipe de testadores e desenvolvedores, o que vem acarretar em problemas futuros, principalmente com a imagem da sua empresa. Princípios de teste. Basicamente, o teste de software divide em 7 princípios. O teste, no caso, a gente vai estar especificando eles aqui. O teste não depende do contexto, porque um defeito que se encontra em um sistema e pode prejudicar basicamente quase todo esse sistema, não obrigatoriamente outro sistema ele vai acarretar o mesmo prejuízo. Beleza. No segundo caso aqui a gente tem antecipação de teste. O teste não deve ser deixado para o último caso. Ele deve acompanhar todo o desenvolvimento desde o início para reduzir custo. Testes exaustivos são impossíveis, porque para você testar todo o sistema exaustivamente, ponto a ponto, cada coisa, você vai ter que ter um cronograma, muito tempo, vai dispersar a equipe, isso gera custo. Isso vai acarretar em muitos problemas na hora do teste. O teste ele pode indicar bugs, mas nunca mesmo ele vai te falar que não existe. Agrupamento de defeito. A base do agrupamento de defeito é basicamente reunir todas as forças que você precisa, ou se pelo menos amplificar as forças de teste em cima da maior grupo de erros possíveis, onde você vai ter um fechamento ali para poder estar especificando. E o paradoxo do pesticida, que não adianta você ficar testando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa várias e várias vezes, e vai acabar que você vai passar pelo mesmo ponto, já vai ter descoberto o que está ali e não vai descobrir novos erros. E a falância de ausência de erros. O que acontece? Eu posso fazer o melhor teste do mundo, eu posso encontrar praticamente todos os bugs, mas se desde o início lá, que a gente tinha comentado, eu não conseguir saber testar, especificar para que meu sistema funciona, cara, o cara pode ter me pedido um sistema X e eu estar entregando um sistema Y. Então o teste também se envolve com isso. Bem, agora vamos falar aqui do teste caixa branca, né? Agora vamos abordar aqui algumas definições, né, para a gente poder entender um pouquinho melhor o teste caixa branca. O teste caixa branca, nesta metodologia, são os casos de testes gerados tendo conhecimento da estrutura interna lógica do programa. São também denominados testes estruturais. São baseados no código. Visam exercitar estruturas de controle, ou seja, as instruções e de um dado de um programa. Ou seja, a função do teste de caixa branca é fazer uma varredura no código, ou seja, o testador ele tem como objetivo unicamente testar o código. Bem, o teste de caixa branca tem o objetivo de criar casos de teste que garantam exercício de todos os caminhos dependentes de um módulo, o exercício de todas as decisões lógicas, ou seja, verdadeiro e falso, o exercício de todos os ciclos em seus limites e dentro de seus intervalos operacionais, o exercício das estruturas de dados internas. Ou seja, esse teste tem como objetivo buscar e certificar a qualidade do sistema, né? Buscando no código possíveis erros, provendo assim uma melhor qualidade do sistema, né? Do módulo.
Bem, agora vamos falar de teste do caminho básico, né? Que foi um método criado pelo matemático norte-americano Thomas McCabe, baseado na teoria de grafos, né? Aqui embaixo temos algumas definições, mas basicamente quer dizer o quê? Busca definir um conjunto de caminhos de execução, né? É basicamente fazer que o teste siga o mínimo possível de caminhos de execução do teste. Com isso, ele evita as redundâncias, né? E a perca de tempo, né? Fator este que a, acarreta num custo maior ou menor, dependendo do teste feito, realizado, né? Grafo de fluxo de controle. É um grafo orientado, ou seja, suas arestas possuem setas, que descrevem o fluxo do controle do programa. Ou seja, no primeiro exemplo aqui, entre esses dois nós aqui, ele nos dá um padrão, né? Ele segue um padrão entre os nós, então ele vai seguir um único caminho. No exemplo 2, nós temos alguns nós, né? Que, à primeira vista aqui, ele nos dá diferentes condições, ou seja, dependendo do resultado, ele vai seguir caminhos diferentes. No terceiro exemplo, nós temos aqui condições também, só que entre esses dois nós aqui, essa condição só vai se resolver quando ela for satisfeita. Quando ela tiver sido satisfeita, aí sim ela percorre para o seu caminho final. E bem parecido com o terceiro exemplo, nós temos aqui uma outra condição, cujo qual ela vai rodar pelo menos uma vez, se essa condição, mesmo ela não sendo satisfeita, ela segue para o seu caminho final. Caminhos independentes. O que são caminhos independentes? São caminhos de execução autônomos, ou seja, caminhos que não são interligados ou formados por dois ou mais caminhos. Para que saibamos determinar quais são os caminhos independentes, primeiramente precisamos contar quantos são. A esta contagem dá-se o nome de complexidade ciclomática. Vamos ver passo a passo como se realiza esta operação. Primeiro passo: contar o número de regiões no grafo de controle. Percebemos que existem 3 regiões: região 1, região 2 e região 3. As regiões 1 e 2 são regiões internas, e a região 3 é uma região externa. Nota-se que nenhuma das regiões está anexa à outra. O segundo passo. Agora vamos aplicar a fórmula ao gráfico. É certo que existem 3 regiões independentes, então a fórmula será C, onde C é o número de caminhos independentes, E é o número de arestas e N é o número de nós. No exemplo que citamos anteriormente, o E tem o valor 7 e o N tem o valor 6. Aplicando a fórmula, temos C é igual a 7 menos 6 mais 2, que é igual a 3. Portanto, o número de caminhos independentes é 3. Terceiro passo. Agora vamos para o terceiro e último passo, que é contar o número de estruturas de decisão no programa e somar o valor 1. Nota-se que temos 2 estruturas de decisão aqui no programa. Ao observarmos o exemplo na tela, temos 2 ifs. Então, soma-se esses 2 ifs ao valor 1, resultando no valor 3. Ou seja, esse primeiro if e o segundo if somado ao valor 1, que vai resultar no número de caminhos independentes. Teste de estrutura de controle. Além do teste de caminho básico, há outros testes de fundamental importância para a melhoria do teste de caixa branca. Um deles é o teste de estrutura de controle, que pode ser dividido em vários outros testes, ressaltando-se aqui os mais importantes, como 1. O teste de condição. Este teste se concentra-se em testar cada condição no programa. O propósito do teste de condição é detectar não somente erros nas condições de um programa,
mas também outros erros no programa em geral. O teste de ramos e o teste de domínio são exemplos de estratégias de teste de condição. 2. O teste de fluxo de dados. Este tipo gera casos de testes analisando o comportamento das variáveis do programa, ou seja, ele seleciona caminhos de testes de um programa de acordo com as localizações das definições e uso de variáveis no programa, como instruções contidas a partir de um if. O terceiro e último teste, o teste de laço ou loops, que se encontra exclusivamente na validade das construções de laços, que são divididos em 4: laços simples, alinhados, concatenados e não estruturados. Teste de especificação ou caixa preta. Teste caixa preta. Teste funcional ou caixa preta são usados para demonstrar que as funções do software são operacionais, que a entrada é aceita, a saída é corretamente produzida e a integridade das informações externas é mantida. Ele se concentra nos requisitos funcionais do software. Diferente do teste de caixa branca, que testa códigos, este tipo de teste testa o que o sistema faz e procura descobrir os seguintes tipos de erros: funcionalidades incorretas ou ausentes, erros de interface, erro na estrutura de dados ou no acesso ao banco de dados externo, como, por exemplo, uma migração de dados de um sistema legado, erros de desempenho, erros de inicialização e término. Método de teste com base em grafo. No teste de caixa preta, é muito importante entender os objetos que estão modelados no software e as relações que conectam os objetos. O grafo representa os relacionamentos entre os objetos de dados e de programas. Os testes com base em grafos são usados para melhorar a performance do mesmo. Nós representa os objetos, os pesos descrevem as propriedades de um nó, os links representam o relacionamento entre os objetos e o peso do link descreve alguma característica do link. Cria um grafo de objetos mais importantes e suas relações. Depois estabelece uma série de testes para cobrir o grafo de modo que cada objeto e relação sejam exercitados e os erros sejam descobertos. Aqui temos um exemplo onde os objetos são os nós, as ligações são os links e os tipos de ligação são os pesos dos links. Particionamento de equivalência. O que seria particionamento de equivalência? Nada mais é que você dividir as entradas e saídas do sistema em classes que você acredita que serão tratadas de forma equivalente. Ou seja, se eu tenho elementos que se comportam iguais, eu monto uma partição de equivalência, ou seja, eu junto todos os elementos e testo simultaneamente para a melhoria do meu teste. Lembrando que não necessariamente os elementos devem ser iguais fisicamente, mas que tenham seu comportamento semelhante. É definido pelo menos um caso de teste para cada partição, pois a ideia é que, se um caso de teste de determinada classe revela um erro, todos os elementos daquela mesma classe também revelem o mesmo erro. Certinho? Irei falar agora sobre a análise do valor limite. O que seria a análise do valor limite? É um refinamento da partição de equivalência que seleciona as margens ou os pontos terminais de cada partição para o teste. Ou seja, eu criei as partições de equivalência, onde for determinado que o fim dela, ali será o valor limite. Vou citar um exemplo. Eu criei a minha partição de equivalência, onde eu vou ordenar os números que vão de 1 a 100. Então, eu criei a minha partição de equivalência, eu determinei os meus valores limites, que no caso seriam 1 e 100,
todo e qualquer número que estiver dentro deste intervalo, que for igual ou maior que 1 e menor ou igual a 100, esses números serão considerados válidos. E todos os valores que estiver fora desse intervalo serão considerados inválidos. Ou seja, todo valor que for menor que 1 e maior que 100 será considerado inválido. Certinho? Lembrando que o principal objetivo de se criar uma análise do valor limite é direcionar o meu teste, pois a maior incidência de bugs consiste nas extremidades, ou seja, nestas margens aqui. Por isso que o meu teste deve ser direcionado principalmente para essas margens. Ok? Técnica baseada na experiência. Essa técnica leva em consideração a experiência de todos envolvidos do teste, com relação à técnica, utilização de teste, regras de negócio e tudo mais. O fator importante nessa técnica é a experiência da equipe. A experiência de quem está testando, correlacionada ao que se está testando, a área que se testa, porque isso leva muito em consideração a vivência de cada testador no desenvolvimento do teste. Vamos passando aqui. O que temos? Na área de teste baseados por experiência, temos três técnicas básicas. A teste envolvidas ad hoc. Ela exige muito mais experiência e criatividade do testador. Porém, ela é passível de insucesso, porque você não vai ter nenhum controle. Ela vai ser ali no testando, você vai abrindo o sistema e vai testando, o cara já tem um conhecimento, seja na área bancária, ele já sabe mais ou menos onde que vai dar o erro, e ele vai em cima disso. Aí o segundo caso seria aqui dedução de defeito. Essa técnica ela utiliza da experiência, que eu já tinha comentado anteriormente, de quem está testando. A pessoa ela já tem conhecimento do sistema, conhecimento da área, do que isso vai testar, e ela já tem uma noção básica de onde pode estar os possíveis erros. E a última, no caso que teríamos aqui, seria o teste exploratório. É um teste investigativo. E nela você consegue passar conhecimentos. Você pode... Ela não é só investigativa, você vai investigando, você vai buscando, você monta um projeto, um esquema de teste alto nível, mas você vai controlar suas saídas, suas entradas. Você sabe mais ou menos o que você vai esperar dentro do teste.